Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Solicito aos colegas vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei Iniciativa do Poder Legislativo, PL 131/2025, autoria vereador Márcio Darós. Projeto de Lei Iniciativa do Poder Legislativo, PL 132/2025, autoria vereador Luiz Carlos Fontana. Projeto de Decreto Legislativo, PDL 7/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Fontana. Projeto de Lei Iniciativa do Poder Executivo, PE 89/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo, PLC IXE 14/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Iniciativa do Poder Executivo, PE/90/2025 e PE 91/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Requerimento de número 774 a 775, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 776 a 777/2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 778 a 779, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 780/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Justificativa de ausência de número 411/2025. Justifico a ausência do vereador Dr. Luiz Fontana, conforme o artigo 99 da linha C das sessões. Sessão plenária do dia 27 de outubro de 2025. Criciúma, 23 de outubro de 2025. Fabrício Cardoso de Freitas, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Conforme sorteio, iniciaremos o horário político com os vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano. Vereador, questão de ordem para o líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para solicitar a inclusão na ordem do dia do PE 84/2025, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para a organização da sociedade civil, Associação Criciumense de Handebol Feminino, devidamente credenciada no âmbito municipal para despesas de custeio e da outras providências. Ressalto que esse projeto já passou em todas as comissões permanentes. O pedido de inclusão de pauta na sessão deste dia, PL 84, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite. Solicito a inclusão na ordem do dia de hoje do PE 85/2025, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para a organização da sociedade civil, Associação Beneficente Sementes para o Futuro, devidamente credenciada no âmbito municipal para despesas de custeio e de outras providências. Ressalto também que o projeto já recebeu parecer favorável de todas as comissões permanentes. O pedido de inclusão de pauta na sessão do dia de hoje do PL 85 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite. Solicito a inclusão na ordem do dia do PE 86/2025, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para a organização da sociedade civil, Associação Desportiva de Handebol de Criciúma, devidamente credenciada no âmbito municipal para despesas de custeio e da outras providências. Esse projeto também já recebeu parecer favorável das comissões permanentes. O pedido da inclusão na ordem do dia do PL 86, do PL? PE 86.
Desculpe. PE 86 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Clorinda Bralite. Solicito a inclusão na ordem do dia do PE 87, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial adicional e crédito adicional suplementar no valor de 60.778.000 ao orçamento do município do exercício 2025 por conta de transposição de dotações e da outras providências. Este projeto também já recebeu parecer favorável de todas as comissões permanentes. O pedido do PE 87 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Agora sim, vereador Daniel Cipriano, você dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Embora indignado, vocês sabem que eu não tenho o perfil de falar muito alto, nem de gritar, mas a situação é bem complicada, até porque num país onde as pessoas morrem apenas por ser mulher, elas são mortas, apenas pela cor da sua pele, elas são mortas, o que é a notícia de um animal maltratado e estuprado? Quase nada, né? Mas isso aconteceu neste final de semana aqui na nossa cidade e eu gostaria de aproveitar este espaço para relatar esse acontecimento e colocar esta reflexão aqui na Câmara de Vereadores. Aconteceu no bairro Vera Cruz, e aí aqui eu não estou falando de misoginia, mas quando a gente aluga uma casa, a gente tem que ver muito bem como adotar um animal, porque quem aluga casa é complicado adotar animal sabendo que vai ter que sair um momento. E isso acontece muito com quem vem de fora para cá, principalmente com os nordestinos, e eu não estou falando de misoginia, eu estou falando de cultura. Eles chegam aqui, alugam uma casa, enchem de animais e depois simplesmente se mudam para um outro lugar e esses animais ficam lá. Foi o que aconteceu ali no Vera Cruz. O pessoal foi morar ali durante os meses, pegou 4 cachorros e depois foi embora. Trancaram o portão, deixaram os cachorrinhos lá dentro. E aí o que aconteceu? A comunidade foi lá, abriu o cadeado, soltou os cachorrinhos e começaram a tratar os cachorrinhos na rua. Eles viraram o que a gente chama de cão comunitário, né, que é quando a comunidade adota esses animais. Pois bem, no sábado, quando a cuidadora foi lá para levar a comidinha para os animais, viu que o cachorrinho estava acanhado, não levantava, levou para o veterinário e a veterinária, então, viu que se tratava de um abuso sexual contra um animal. A gente tem, inclusive, algumas imagens. Nós tiramos as imagens. As imagens, elas são fortíssimas, mas a gente só mostrou porque, além do ânus do animal, que ficou completamente destruído, eles também bateram na cabeça do animalzinho, né? O nome desse cachorrinho é o Eduardo. Graças a Deus, ele ganhou um padrinho que está pagando o tratamento desse cachorrinho lá no veterinário e, posteriormente, ele também vai ser adotado. No mesmo final de semana, aqui no centro da cidade, outros 2 animais foram também vítimas de agressão. Aí, agressão física, né? São animais comunitários, animais que são cuidados com muito carinho pela comunidade aqui do centro da cidade. Tem ONGs que cuidam deles, mas, pelas informações que se tem, moradores, pessoas em situação de rua que acabam fazendo esse tipo de atrocidade com um animalzinho desse. E a gente utiliza esse espaço aqui na Câmara exatamente para levantar. Esse é o Lorde. Esse foi o que foi maltratado na Praça Nereu Ramos. Machucaram a patinha, está quebrada, ele está passando por processo também de exames, mas me parece que também quebraram a patinha. Gorete, se tu puder me dar um minutinho, só para mim terminar o raciocínio aqui. Vereador, você dispõe de mais 1 minuto da vereadora Gorete Borauri. Obrigado, Gorete. Esse caso, graças a Deus, foi levado para a delegacia e está na mão do delegado Márcio Campos Neves. Vereador, você dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Giovana Mondardo. Não vai ser preciso, mas agradeço bastante, vereadora. Já está na mão do delegado Márcio Campos Neves, que vai levar este assunto à frente e vai atrás dos responsáveis. A gente sabe que a lei, a gente fica aqui na Câmara, a gente cria leis, a gente faz tudo para beneficiar os humanos e os animais. Mas, assim, os humanos são beneficiados e os animais só são beneficiados se nós, humanos, fizer a nossa parte, senão não vai resolver nada. E aí a gente se encontra com essas pessoas, e não é, sem dúvida nada, é como eu falei, porque o que é fazer isso?
contra um animal se a gente vê no Brasil que isso ocorre dentro das casas com pais e filhos? Então, são coisas absurdas que a gente tem que começar a acabar, e a gente sabe que é difícil. É mais ou menos aquela lei do fogos de artifício, né? Como é que você vai fiscalizar alguém que atira, aí ouve o barulho e agora? Quem foi? Então, a gente fica na mesma situação, e é uma situação de impotência. Mas eu venho aqui para deixar o meu posicionamento contrário a esse tipo de ação contra a vida, que é contra os humanos e contra os animais. Não poderia deixar passar em branco esta situação. A gente tem outros casos que ocorrem diariamente, mas quando esse caso aconteceu, ele veio à tona, ele veio para a mídia, então ele acaba levantando essa situação para que a gente possa refletir. Vamos cuidar dos nossos animais. Não se precisa gostar, é só não maltratar. É coisa simples. Não gosta, não maltrata, não faz o mal. Muito obrigado, vereadora Giovana, muito obrigado, vereadora Goretti. Boa noite. Seguimos o horário político com a vereadora Goretti Boroli. Você dispõe de 2 minutos e meio. Boa tarde, presidente, mesa diretora, público que nos assiste através das redes sociais. Eu subo essa tribuna hoje para fazer um agradecimento ao governo municipal de Criciúma. A gente levantou aquela demanda lá do centro comunitário da linha Batista, e ontem eu estive lá na festa, o vereador Marquinhos também, e a gente já notou lá que o centro comunitário já foi praticamente, eles demoliram, recolheram, ainda tem alguma coisa para ser recolhido lá. Lembrar que aquele centro comunitário da linha Batista estava causando alguns problemas para a comunidade. Já tinha lá dentro moradores de rua ficando lá dentro, vereador Neri. Então, quando acontece, a gente está vendo muito na cidade isso, quando acontece um abandono ou casas também. Eu estou com um caso ali no Pinheirinho de uma casa que o senhor e a senhora faleceram e os moradores de rua estão dormindo lá dentro. Mas como se faz isso? Uma coisa complicada, né? De demolir uma casa onde recém o senhorzinho faleceu faz 3 meses e a casa está lá abandonada e os moradores de rua já estão lá dentro da casa. Então, hoje eu subo a essa tribuna, mas é para agradecer ao prefeito municipal, a toda a equipe da infraestrutura também, da Defesa Civil que estiver lá no Centro Comunitário da Linha Batista, levantaram o caso e viram que lá teria que ser demolido, não tinha como aproveitar a estrutura porque estava comprometida. E também gostaria de, hoje a gente ficou uma notícia grata aqui com o vereador da casa nosso, vai subir de cargo, a gente fica muito prestigiado em saber que um colega da gente, que está perto da gente, vai fazer parte do governo estadual. Então, vereador Nicolas, desejo do fundo do coração sucesso ao senhor e nós nos sentimos prestigiados em ter o senhor lá e representando esta casa muito bem. Você é merecedor deste cargo e faça uma boa gestão, que ainda vamos ouvir muito falar do Nicolas. Obrigado, presidente. Seguimos o horário político. Vereador Neto Joni. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, também aqui nas galerias. Vejo ali o Marlon, grande parceiro, amigo, um líder lá do bairro Pinheirinho. Senhor presidente, hoje eu subo nessa tribuna para falar da última semana que nos movimentou muito o distrito do Rio Mãe, que foi o nosso cerco de Jericó, onde foi realizado de 19 a 25 desse mês, onde aproximadamente passou lá pela nossa paróquia mais de 20 mil pessoas. Foi um sucesso para a Grande Rio Mãe e também para a cidade de Criciúma, onde por todo o canto da cidade aí era espalhado o sonho, o pessoal aí colaborou muito, e aonde foi mais de 120 mil sonhos, recorde para o nosso distrito, e eu fico muito feliz. Quero fazer o meu agradecimento especial aqui a toda a comunidade que ajudou, comunidade fiel, parceira, que ajudou desde as 4 da manhã ali fazendo sonho na fábrica de sonhos. Isso para o nosso distrito de Rio Mãe foi muito bacana. E também aqui agradecer muito em nome do padre Eduardo e também no nome do padre Vilmar,
e juntamente com o pessoal da CAEP, o pessoal da equipe que trabalhou na organização, porque quem está nos bastidores às vezes não aparece, mas é muito difícil. E foi um grande evento, desde o pessoal da técnica, pessoal da Eucaristia, Marquinhos, Goretti, vocês são muito presentes, e a gente sabe o quanto isso dá um trabalho para a comunidade, né? Mas a comunidade foi muito grata e pegou junto, pode-se dizer, e foi um evento maravilhoso, onde reuniu centenas de pessoas. E eu, como vereador representante daquela comunidade, fico aqui muito grato e quero parabenizar o nosso pároco, o Padre Eduardo, e também o Vilmar Moretti. Também quero dar aqui boa sorte ao colega vereador Nicolas Martins. Nicolas tem competência de sobra. Nicolas, no passado, a gente teve algumas desavenças, mas o que importa é o presente. E eu tenho certeza, Nicolas, que tu vai fazer jus a isso, até porque tu tens potencial de sobra. Eu tenho certeza que tu vai nos representar bem. Na verdade, já era para estar nos representando um tempo atrás, através da FESPORT, mas eu acho que agora chegou o teu momento. Que seja feliz e boa sorte na tua caminhada, que Deus te abençoe. Presidente, boa semana, que Deus nos ilumine. Vereador do PP, Miri D'Agostino Declínio. Vereadores do PSD, vereador Toninho da Embralite. Ausente. Vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, a mesa diretora e os meus pares. E antes de iniciar, senhor presidente, o meu discurso, em nome da bancada do PSD, senhor presidente, que eu tenho a honra de ser líder, quero cumprimentar o nobre vereador Nicolas Martins e desejar, em nome da nossa bancada, sucesso. A política é isso, senhor presidente. A divergência de ideias, os projetos divergentes, eles são importantes numa democracia. Mas a nossa bancada se sente muito feliz, e principalmente aqui a cidade de Criciúma, que vai ter uma nova representação no alto escalão do governo do Estado. Então, vereador Nicolas, estendo o cumprimento da nossa bancada do PSD e o meu cumprimento, desejando boa sorte. E a gente não tem dúvida que o Nicolas é capacitado e tem um potencial a ser explorado, que vai fazer bem a Santa Catarina. Então, fica a nossa saudação. E, diante disso, senhor presidente, subo na tribuna para aqui falar do nosso governo, do governo Vaguinho, do governo Salésio. No dia 31, a gente vai ter a inauguração, senhor presidente, de um novo parque, vereador Amaral Bittencourt, lá na Grande Santa Luzia. E a cidade de Criciúma é a cidade dos parques, é reconhecida no Estado por lei, de autoria do nosso deputado Júlio Garcia, é a cidade dos parques. E um governo, senhor presidente, se faz olhando para a população e o bem-estar. Diante disso também, senhor presidente, comunico que eu assinei a moção de repúdio do nobre vereador Ademir Honorato, que é um decreto do governo federal, que saiu há 6 dias atrás, que ataca de morte as APAES. E lendo o decreto, vejo a boa intenção até, mas, todavia, a política pública se faz ouvindo a sociedade. Política pública, senhor presidente, se faz olhando os bons exemplos a ser seguido. E a nova diretriz de educação especial ataca mortalmente a educação inclusiva, principalmente a promovida pelas APAES. E isso, senhor presidente, tem gerado alguns questionamentos e milhares de notas de repúdio. Eu espero e tenho certeza que o governo federal, ouvindo o clamor da sociedade, há de rever essa nova diretriz, até porque, senhor presidente, a gente não pode retroceder. E aqui externo também o meu cumprimento ao nobre vereador Amaral Bittencourt,
ao líder do governo, ao presidente do meu partido, a vereadora e secretária do Dissônego, que na quarta-feira passada, a bancada do PSD, juntamente com as nossas lideranças, estivemos lá na Assembleia Legislativa entregando a moção de aplauso aos 20 anos da Lei Júlio Garcia. Então, senhor presidente, desejo uma ótima semana para todos e que Deus ele sempre nos ilumine. Muito obrigado. Vereador do PSD, vereador Márcio Darós da Luz, cede o seu tempo para o vereador Aldinei Potelec. Vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, hoje a Câmara já começa a ficar um pouco triste, né, vereador Nicolas? Você é um excelente vereador, um colega, um amigo, mas você vai para a Série A agora. Agora é a Série A. A gente só quer agradecer a sua presença aqui, que Deus te abençoe e que te ilumine, você é a Rebeca, e deu tudo certo. Quero falar aqui hoje, futuramente a gente vai perder também a Giovana Mondalha, eu não tenho dúvida, mas eu quero falar aqui hoje, senhor presidente, na sexta-feira que passou, eu, o vereador Toninho da Embralite, o vereador Daniel Formentin, tivemos lá prestigiando a Associação de Moradores do Somarca, do Laranjinha. Então, quero parabenizar aqui o Arno, o Serginho, toda a diretoria da Associação de Moradores, nós estivemos lá prestigiando eles, que Deus abençoe a diretoria deles, mas eu quero falar hoje aqui, do meu prefeito Vaguinho. O Vaguinho hoje, ele e o Salésio Lima, reuniram mais de 5.000 servidores lá no Paço Municipal e ele fez a premiação de alguns servidores com 35, 40 anos de carreira, que deram um testemunho ali, que nunca receberam uma premiação. Então, toda a honra e toda a glória é para o prefeito Vaguinho, que tomou essa iniciativa, teve essa humildade. Esse vereador esteve lá, o vereador Marcos Machado, o vereador Daniel Formentin, o vereador Miri D'Agostin, o vereador Neri Xavier. Estivemos lá prestigiando os servidores, que amanhã é o dia deles. Aquele servidor que quando nós vereadores chegamos lá, é na educação, é na saúde, é no pátio, eles estão sorrindo para servir nós. O que seria de nós, presidente? Você que é um excelente servidor, trabalhou anos no pátio de máquina, um excelente profissional, o que seria de nós, vereadores, sem esses servidores? Então, gostaria de prestar uma homenagem a esse servidor, que amanhã é o dia de todos os servidores. Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, demais vereadores, povo que nos assiste e também pelas redes sociais. A minha vinda aqui nessa tribuna nessa noite é para realmente agradecer o nosso prefeito, mas antes de agradecer aos prefeitos, eu quero parabenizar o nosso vereador. Realmente, assim, eu conheço o Nicolas há mais ou menos já uns 20 anos, né, Nicolas? A gente se conhece. Grande amigo, nunca fomos sempre amigos, partido, como de outro partido, se fosse bom não era partido, era inteiro, né? Mas a gente sempre teve um respeito muito grande um pelo outro e que Deus te abençoe, meu irmão. Faça um bom trabalho, porque a nossa cidade precisa. Então, que Deus te abençoe nessa nova jornada. Mas eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite sobre dois fatos. Hoje pela manhã nós estivemos lá cantando o hino nacional, vereador Márcio, e estava ali o vereador Amaral, estava ali o vereador Miri e também o vereador Daniel. E eu estou falando isso porque nesse exato momento a diretora Shelley está ouvindo pelas redes sociais. Ela disse, você vai falar? Eu disse, vou falar. Então eu quero parabenizar a nossa diretora Shelley, porque hoje ouvimos do nosso prefeito, né, vereador Miri, que foi o local que mais tinha paz naquele local. Estava super lotado, então eu quero parabenizar a Shelley pelo lindo trabalho que vem fazendo ali naquela escola. Não poderia deixar de fazer esse agradecimento. Um acerto da palavra, sim, vereador. Pode falar.
Obrigado, vereador Neri. Falar da diretora Schellen, quando fui secretário de Educação, sempre foi muita prestadora, um trabalho de humanização muito grande com a comunidade, e lá a gente vê a escola linda, maravilhosa, muitas flores, e com certeza é uma diretora que ainda terá muito o que fazer para a nossa educação. Obrigado, vereador Mito. Realmente ela é uma das diretoras que mais me cobra. Me ligava toda semana quando eu era ali da Santa Luzia, e toda semana ela estava cobrando, mas está ali a escola linda, com estacionamento e tudo mais. Então, também direcionar o nosso suplente vereador Mário aqui conosco nessa tarde, e desejar uma boa semana para todos nós, né? E que Deus abençoe essa semana, para que todos nós sejamos abençoados por Deus. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador do PL, Ademir José Honorato. Dispõe de 3 minutos e meio, silêncio. Boa noite, presidente Amaral. Sempre bom ser representado pelo senhor aqui. Vereadores, vereadoras e públicos assistem aqui em casa. Como líder de bancada, quero desejar muito sucesso ao nosso eterno vereador Nicola. Exatamente. Uma vez vereador, sempre vereador, né? Então, muito sucesso lá junto ao governo do Estado, para trazer sempre boas notícias para nós aqui. E é um caminho aberto, não só para todos, né? Não só para nós vereadores, mas para a população em geral. Até a Rebeca também, dessa vez, vai de volta para Floripa. Já deu ok lá. Então, sucesso nessa empreitada aí, e vai estar tudo certo, Nicola. É isso aí, muito bom. Eu acho que a tua predestinação é até 2030 lá, e depois outras coisas a mais. Um outro ponto também quero comentar. Então, agora, o futuro primeiro suplente, Marlon Zappellini, que está aí fora, né, o primeiro suplente, que é o Tony da Figueira, né, parabéns a ele, está entrando, vindo aí, a partir da semana que vem, e quem sabe daqui a pouco chega também outra vez, Marlon, né? Tudo pode dar certo. Diz o nosso líder aqui do governo que eles têm surpresa, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Parafraseando também aqui, a UABC também teve lá na nossa região, São Domingos, lá em Poço Santo também, a Graça Droz, o vereador Marcos também estava lá presente, lá na Associação do São Domingos. Então, foi muito importante, muito bacana, também, né, a UABC sempre presente. Eu quero falar um pouquinho aqui da APAI. A APAI, ela iniciou em 1954 no Rio de Janeiro, então há 71 anos atrás, certo? Foi instituída a primeira APAI em Santa Catarina, um ano após, em 1955, ou seja, há 70 anos. E aqui, em 1968, ou seja, 57 anos atrás, iniciou-se a APAI aqui em Criciúma. O desafio está aí, ela muito bela. Há poucos dias atrás fomos lá, né? Teve um grande... O vereador Nicolas estava lá comigo, Nicolas. Então, estava um negócio bacana. E ela, em todas as cidades, a APAI é uma questão de orgulho, de carinho, de amor, de afeto para aquelas famílias que, queira ou não queira, o amor é muito forte, que aguenta toda aquela pressão, né? Que às vezes tem um filho especial, é um eterno amor, e sempre, às vezes, tem pais que pedem assim, né? Que não queriam até, às vezes, morrer antes que um filho, né? Porque depois o que pode acontecer futuramente. Mas, agora, só os últimos 30 segundos, eu quero falar que nem tudo é maravilha, que sempre tem um demônio, um Satanás, que aparece na vida do povo, está aqui. Está até tão infeliz para ele. Então, assim, me faz um decreto para praticamente vai acabar com as APAIs. Então, gente, até é matéria de uma moção de repúdio que já está pronta para assinar. Eu espero que todos os vereadores assinam, que isso não se faz com uma instituição bacana, linda, amada como é a APAI. É só ir visitar que todo mundo vai ficar refém de poder ajudar, de poder buscar. Eu já teve ação que eu fiz há 9 anos lá para eles, que está até hoje dando resultado para eles. Então, assim, é o que todos têm que tentar buscar algo mais para a APAI. Muito obrigado. Fazer uma saudação aqui à senhorita Rebeca, que por um bom tempo a gente vai ficar sem a sua ausência aqui. Sem a sua presença, aliás. Então eu tenho que saudá-la.
Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Dispõe de 3 minutos e meio, excelência. Obrigado. Tem 1 minuto do vereador Obadias. Muito obrigado, vereador Obadias Benones. Então, eu, da mesma forma, quero parabenizar o Nicola pela oportunidade, desejar que Deus te abençoe, para que tu faça um bom trabalho nessa missão aí que foi a ti concedida. Eu também estou muito feliz, presidente Amaral, porque encerrou as inscrições do Câmara Mirim com 19 escolas inscritas, que concorrerão a 16 vagas. E uma dessas vagas, que é a última vaga, será destinada a um estudante com deficiência, que será preenchida pela nossa querida APAI. Então, estou bem feliz e vou precisar muito da ajuda de vocês. A nossa eleição será no dia 12 de novembro, 12, 13 e 14 de novembro, é uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira. Vou precisar dos assessores, da ajuda dos vereadores, para que a gente possa se envolver e fazer essa eleição algo bacana. Também quero destacar a nossa sessão itinerante, vereador Antônio Manuel, que será amanhã, na paróquia Nossa Senhora da Salete, às 19 horas. A paróquia Nossa Senhora da Salete, que é a igreja católica, bem no coração ali da Grande Próspera. Então, essa iniciativa da Câmara de Vereadores está próxima da comunidade. Então, fica aí o desafio que as pessoas possam realmente participar amanhã lá na Grande Próspera. Gostaria também de fazer destaque a um evento que aconteceu no sábado às 19 horas, que foi a Corrida do Fogo. Uma corrida onde envolveu vários atletas da nossa cidade. Eu preciso aqui destacar a LMD Esporte, na pessoa do professor Fernando, pela organização. Um evento bem estruturado, bem organizado. Pela medalha vocês tiram. Olha que medalha bonita aí, ó. Um evento bem bacana mesmo, organizado também pelo 4º Batalhão de Bombeiros aqui da nossa cidade, na pessoa do nosso comandante aí, o Henrique Piovesan. Destaque aí para a segunda Corrida do Fogo, que foi um sucesso. Na verdade, as corridas que têm acontecido aqui na nossa cidade têm se destacado bastante, os corredores têm aumentado esse número cada vez mais. Aproveitando ainda que eu tenho tempo, eu gostaria de citar as escolas que vão fazer parte, até porque tem escolas novas, o Centro Educacional Marista, Colégio Adventista de Criciúma, o Colégio Marista de Criciúma, porque esse aqui tem um irmão Valmir, que eu acho que, se eu não me engano, é lá no Renascer, e o Colégio Marista, aqui do centro. Colégio Rogacionista Pio XII, Colégio Satic, Colégio Unesc, Escola Irmã Edvirges, Escola Caetano Ronque, Escola Casemiro Stachowski, Stakowski. Eita, alemão, é isso? Polaco. Érico Nunenmacher, esse é alemão. Escola Filho do Mineiro, Escola José Cesário da Silva, ali no bairro Nossa Senhora Salete, Escola José Rosso, Escola Municipal Luiz Lazarim, Escola Padre Ludovico Cóculo, Escola Padre Paulo Petruceles, bairro da Juventude, né? Escola Professor Marcílio Dias de Santiago e Escola Professora Maria de Lourdes Carneiro, Escola SESI e a APAI, que vai estar encaminhando também um estudante com deficiência, né, que vai ser preenchida essa vaga com deficiência pela APAI. Então, obrigado ao vereador Obadias, né, que cedeu seu tempo, e fica mais uma vez um destaque para a nossa sessão itinerante de amanhã na Grande Próspera. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Vereador, você dispõe de mais 1 minuto do vereador Obadias Benones. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público que nos acompanha. Boa tarde ao nosso suplente, Marlon. Parabéns pelo seu trabalho em relação ao Pinheirinho. Conversamos hoje de manhã sobre isso. Trabalho muito bem desenvolvido de representação do bairro. O vereador Miri, que é nosso presidente da Frente Parlamentar no Pinheirinho, que
juntos podem trabalhar ainda mais forte, frente parlamentar, associação de moradores, prefeitura, todos juntos trabalhando. Boa tarde a Rebeca, vereadora Amaral. Boa tarde, sempre bom, né, cumprimentá-la, sem dúvida nenhuma. Minha companheira, minha parceira de vida. Quero agradecer aos vereadores pelas felicitações, pelo desejo de sucesso, vereador Daniel. É uma missão que o governador Jorginho Melo confia a mim, estar junto ao lado do Edgar Ussui, que é um amigo de longuíssima data, que é o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi um convite que veio no último sábado, né? Era para ficar quieto mais um pouquinho, mas os jornalistas são bons de fonte, fazer o quê, né? Aí, hoje de manhã, já foi alinhado entre o governador, o Edgar. Amanhã eu estou indo a Florianópolis para alinhar algumas coisas, e até o fim dessa semana a gente deve fazer o encaminhamento de nomeação e tudo mais. E logo, na próxima semana, o Toninho da Figueira assume aqui na Câmara de Vereadores, para dar continuidade ao grande trabalho que a nossa bancada do PL faz aqui na Câmara. Eu fico muito feliz de ir lá poder representar a nossa cidade, poder ajudar a nossa cidade numa área que me interessa muito, que eu gosto muito, que é a ciência, tecnologia e a inovação. Gosto dessa área, gosto de trabalhar essa área, estudar. No primeiro mandato, a gente trabalhou a lei do 5G, por exemplo. Dentro da pauta do retrofit, a gente tem condições de trabalhar na secretaria. Então, o objetivo é continuar ajudando a cidade, continuar trabalhando pela cidade, porque é algo que complementa e dá condições de a gente atingir ainda mais pessoas e com ainda mais condições. Então, até o fim da semana, a gente deve definir algumas situações e depois informo os senhores, obviamente, sobre os próximos passos. Até quando? Não sei. Vai depender do nosso governador Jorginho Melo, porque a caneta é dele, né? Pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 1 ano, 2 anos, sei lá, né? Não sabemos. Espero que 5 anos, né? Porque esse é o nosso objetivo, um governador reeleito e que dê continuidade ao grande trabalho que o governador Jorginho Melo, com a parceria do Republicanos, do PP e do grande MDB, fazendo a gestão dessa cidade, logo, logo com o PSD também. Obrigado, presidente. Seguimos com o vereador do PL, o vereador Obadias Benoni. Vereador, você dispõe de 1 minuto e meio. Declina. Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Presidente, boa noite, nobres colegas, mesa diretora, público que nos assiste aqui em casa. Antes de qualquer coisa, desejar boa sorte na missão ao vereador Nicola. O vereador Miri antes comentava conosco aqui na comissão de que a oportunidade que o senhor ganha se estende a todos nós aqui, vereadores em Criciúma e região, porque temos uma porta aberta, com certeza, para discutir pautas importantes para Santa Catarina. Então, que Deus te abençoe, muita sabedoria para enfrentar os desafios aí que serão impostos de acordo com o cargo que vai ocupar. Mas, presidente, o horário político hoje não poderia ter outra pauta a não ser o encontro do glorioso. Foram 6.000 pessoas, vereador Toninho da Embralite, que participaram do encontro do MDB de Santa Catarina. Todos aqui sabem as condições que o MDB vem sobrevivendo na política, seja a nível nacional, a nível estadual ou a nível local aqui em Criciúma. Nós não temos grandes prefeituras, nós não temos a presidência da Assembleia Legislativa, nós não temos a caneta do governo do Estado ou da vice-governança, como tivemos outrora, com vários espaços que nos oportunizavam a ocupar espaço de destaque na política. Nós não temos grandes pautas, nós não temos ondas, seja ela Lula ou Bolsonaro. O MDB vive da sua história e do seu trabalho. E pessoas de todos os cantos e recantos de Santa Catarina lotaram o Expocentro em Balneário Camboriú, onde 6.000 pessoas se encontraram para discutir a política de Santa Catarina. E lá estava o governador Jorginho Melo, lideranças importantes, vereador Obadias, Vossa Excelência aqui também é uma liderança importante aqui na região,
onde nós mostramos a força do MDB de Santa Catarina. Eu dei uma entrevista hoje na Jovem Pan, vereador Nicola, e repito aqui com muita tranquilidade. O PL tem uma força aérea, fazendo a analogia à guerra. Ulisses Guimarães dizia que eleição na terra é tempo de guerra. O PL tem uma força aérea inigualável. Força aérea, quando vem na guerra, o tiro vem, a bomba vem, a gente nem sabe onde é que vem. E o PL é uma sumidade nas redes sociais, ou seja, o apelo popular dos parlamentares, das lideranças do PL é surreal. Mas os parlamentares do MDB, nós somos uma infantaria. Aquele que marcha na trincheira, aquele que atira lá na ponta, aquele que bate na porta do cidadão, no portão, e pede o voto, entrega o material dos seus candidatos, e aí é uma parceria que só tem que dar certo. Por isso, eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna parabenizar a direção estadual do MDB, parabenizar o presidente estadual, Carlos Chiodini, que vem realizando um trabalho fenomenal com as bases do glorioso MDB. Vereador Ademir, muito obrigado, senhor presidente. Vereador do Republicanos, vereador Aldirei Potelec, você dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde aos colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, em especial saudar o Marlon, suplente vereador, que nos acompanha aqui, as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Antes de mais nada, vereador presidente, eu gostaria de agradecer Vossa Excelência pelo tempo cedido e também, mais uma vez, como presidente dessa casa, Vossa Excelência oportuniza que nós, vereadores, possamos exercer o nosso mandato com todas as condições possíveis que a casa nos dá. E aí eu preciso agradecer a oportunidade de poder estar participando da audiência pública na última terça-feira lá no Congresso Nacional, representando não só essa casa, vereador Marcos, representando a comissão temporária que discutiu a questão do Morro dos Cavalos, mas representando também a cidade de Criciúma, representando também os 46 legislativos municipais, que também, em cada uma das cidades onde nós temos uma Câmara de Vereadores, o vereador Miri D'Agostin, também encaminhou a criação de uma comissão para discutir e apoiar essa questão do túnel do Morro dos Cavalos, uma solução, um gargalo que nós temos ainda na BR-101 e que prejudica, sim, o sul catarinense, prejudica, sim, o escoamento de toda a produção do sul catarinense, do norte do Rio Grande do Sul, que prejudica, sim, a BR-101 como um dos corredores principais do Mercosul. E eu estive lá, então, participando dessa audiência pública, senhor presidente e colegas vereadores, e confesso que voltamos de lá um pouco decepcionados diante do que ouvimos. Não por parte da grande maioria de todas as pessoas e instituições envolvidas, mas especialmente decepcionados por parte do próprio Ministério dos Transportes, do próprio governo federal. Essa audiência pública foi proposta pelo deputado federal Vampiro. Estiveram presentes, vereadores, toda a bancada federal que compõe o Congresso e o Senado Federal. O senador Amin esteve presente, falou da importância que é resolver esse gargalo do Morro dos Cavalos, o próprio deputado Vampiro, o deputado Pedro Kizai, que é o presidente da frente parlamentar, esteve lá a todo momento presente na audiência pública, defendendo e falando da importância que é resolver o gargalo do Morro dos Cavalos. O deputado Jorge Guetem, que é da região do Vale do Itajaí, esteve presente na audiência pública, falou da importância que é resolver o gargalo do Morro dos Cavalos, e os nossos representantes aqui do sul catarinense, o deputado Vampiro, a deputada Giovana esteve presente, o deputado Ricardo Guide presente, a deputada Júlia Zanata presente, falando da importância. Além disso, estava presente o Frank Robot, representando a ARCIC, todo o setor produtivo da nossa região sul. Estavam presentes também os representantes da ANTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a instituição responsável pela
regulação e fiscalização do contrato de concessão. Estava presente o TCU, Tribunal de Contas da União, que também acompanha e fiscaliza o contrato. Estava presente o IBAMA, vereador Marcos Machado. O IBAMA trouxe uma informação muito importante para essa questão do Morro dos Cavalos, porque o IBAMA apresentou, vereadores, uma licença, vereador Toninho. O IBAMA apresentou uma licença ambiental vigente. Ela foi concedida em 2018 para o projeto de construção de 2 túneis, apresentado pelo DENIT, e foi prorrogada essa licença agora em 2023. Então, nós temos uma licença vigente. Isso quer dizer que se o DENIT, se o governo federal ou a concessionária quiser iniciar amanhã as obras para a construção do túnel, tem a licença ambiental, que a gente sabe que isso é uma dificuldade gigantesca, porque envolve uma questão de preservação, envolve até a Serra do Tabuleiro e tudo mais, mas tem lá uma licença ambiental disponível. Estava o pessoal da Arteres, que é a atual detentora da concessão, estava o pessoal da CCR Motiva, que tem interesse também, se eventualmente o governo federal quiser passar para ela a concessão daquele trecho. E o único que destoou diferente, vereadores, daquilo que nós falávamos lá, foi o próprio Ministério dos Transportes. Todos os outros atores estavam unânimes num só discurso, alinhados, todos querendo resolver, todos dispostos a resolver. Aí vem o Ministério dos Transportes, com a Viviane, que é a secretária-geral, que inclusive participou de forma online, não estava presencial, e fala coisa com coisa, nada com nada, e dizem, a gente tem que ver, porque é uma situação complexa, porque isso, porque aquilo, e, enfim, falou, e não disse nada, e ainda pediu mais tempo, pelo menos 7 dias, para tentar um encaminhamento para ver como que o Ministério iria se posicionar com relação a essa situação do Morro dos Cavalos. Caramba, quanto tempo se fala disso? Quanto tempo, quantos meses tem se falado dessa questão do Morro dos Cavalos? Eu fiz questão, presidente, de levar esse relógio. E eu queria ter entregue nas mãos do representante do Ministério dos Transportes para dizer para ele, já está na hora, já passou da hora de resolver esse gargalo. Ministro Renan, já passou da hora de resolver o gargalo do Morro dos Cavalos. É um absurdo nós sabermos que todos os atores estão alinhados, dispostos a resolver, e aí vem o Ministério dos Transportes e não sabe nem aonde quer chegar. Isso é um absurdo, e fica aqui o meu relato, a minha indignação, e transmito aos novos colegas vereadores esse relatório, que é um infeliz relatório, dessa audiência pública que, como o próprio proponente, o deputado Vampiro, diz assim, o encaminhamento é esperar, né? Vou fazer o quê? O encaminhamento é esperar que o Ministério do Transporte pelo menos dê um parecer e diz assim, olha, vamos fazer desse jeito. Obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Jônio. Senhor presidente, minha questão de ordem é para convidar os líderes de cada bancada para a nossa reunião amanhã às 18 horas, lá no Centro Comunitário Nossa Senhora da Salete, onde é que vai ser a nossa sessão da Câmara, porque fica melhor lá às 18 horas, então eu queria fazer o convite sobre o pé da Calçada da Fama. Amanhã às 18 horas. Salão paroquial da igreja. Vereadores, líder de cada bancada. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, aprovada em todas as comissões, então eu solicito inclusão na ordem do dia do PL 129 de minha autoria, que institui o Programa Permanente de Educação contra o Antissemitismo, a Intolerância Religiosa e demais formas de discriminação nas escolas da rede do município de Criciúma e da outras providências. Pedido de inclusão de pauta do PL do vereador Nicola Martins está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Formentin.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é o envio de condolências à família da jovem Damares Vitória Clemen da Rosa, que era namorada do nosso amigo Allen Silva. Infelizmente faleceu aos 26 anos. Minha questão de ordem seria essa, para o envio de condolências e mensagens de pesares à família. Atendido o plano, vereador. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que eu faça a leitura das matérias. Lembrando, senhores vereadores, um minuto da atenção, vereadores. Lembrando que nosso grande expediente, ele está bem carregado e nós temos uma sessão itinerante amanhã. Então, peço que a discussão dos requerimentos sejam feitos de uma maneira objetiva, justamente para que possamos encerrar a pauta hoje, para que não levamos o assunto amanhã que não seja pertinente àquela região. Agora sim, secretária. Indicação de número 522/2025, autor Obadias Benoni. Substituição de lâmpada queimada no poste de iluminação pública localizado na Travessa Ângelo Benedetti, de frente à residência número 65, bairro Próspera. Requerimento de número 763/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há projeto para a pavimentação asfáltica da rua 1636, que interliga com a rua Regina Aparecida Rodrigues, no bairro Santo Antônio. Em caso positivo, qual o prazo previsto para a execução da obra? Em caso negativo, qual a justificativa para a ausência do referido projeto? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 764/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Há projeto para pavimentação asfáltica ou em algum outro revestimento na Rua das Flores, localizada no bairro Mina do Toco? Em caso positivo, qual o prazo previsto para a execução da obra? Em caso negativo, qual a justificativa para a ausência do referido projeto? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 523/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Recapeamento asfáltico da rua Agenor José Pereira, bairro São Sebastião. Indicação de número 524/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua Casimiro Baroski, bairro São Sebastião. Indicação de número 525/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua 20, bairro São Sebastião. Indicação de número 526/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua Oswaldo Serafim, bairro Santo André. Indicação de número 527/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua João Batista Alves, bairro Santo André. Indicação de número 528/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua Maria de Lourdes Deter, bairro Santo André. Indicação de número 529/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua Caetano Ramos de Vargas, bairro Santo André. Indicação de número 530/2025, autor Neri Xavier. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua Rony Pereira da Silva, bairro Santo André. Indicação de número 531/2025, autor Valmir D'Agostin. Construção de 2 lombadas na rua Frederico Zilli, bairro Vila Zuleima. Requerimento de número 765/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há pretensão do município assinar a declaração de adesão dos municípios de Criciúma à definição funcional de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, conforme documento anexo, não havendo interesse, a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 766/2025, autor Juarez de Jesus. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando planilha
pormenorizada, contendo todas as atuações de trânsito realizadas por agentes no dia 29/9/2025, tendo por local das infrações a Avenida Universitária, bairro Santa Luzia, nas proximidades da Pracinha da Santa Luzia, em base legal no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 767 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando qual a resposta oficial e quais providências serão tomadas pelo município em relação ao processo DTT 2656/2025. Se sim, qual o prazo para a adoção de tais medidas? Se não sendo tomada nenhuma medida, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 768/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Cópia da íntegra do processo administrativo número 529270, com data de 10/5/2018, bem como o memorando de número 55 e parecer jurídico número 494, que originou o termo aditivo de número 2 do contrato 41 PMC de 2018. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondato. Senhor presidente, eu queria inicialmente usar essa questão de ordem para pedir o envio de condolências à família de José Marcelino, que vem a ser o avô do meu assessor Giovanni Marcelino. Então, fazer esse pedido em nome de toda a casa, por gentileza. Atendido de plano, vereadora. Questão de ordem. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondardo. Para justificar minha ausência, segundo o artigo 99, alínea C. Atendido de plano. Indicação de número 532/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza e manutenção, inclusive com recolocação de tampa da boca de lobo, localizado na Avenida Presidente Juscelino, bairro Mina do Mato. Requerimento de número 769/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. Qual o planejamento para a finalização da execução da rede pluvial localizada na rua Jorge Selvino Macan, bairro São Domingo? 2. Qual o prazo para execução? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 533/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Norilda Darouti Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação de número 534/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa de Travessa Marília Pinheiro Machado, bairro São Luís. Indicação de número 535/2025, autor Valmir D'Agostin. Instalação de câmara de monitoramento na Praça Pascoal Borsato, bairro Sangão. Requerimento de número 771/2025, autor Marcos Soares Machado, Giovana Vitor Mondardo, Aldinei João Potelec, Neri Xavier dos Santos, Ademir José Honorato, Luiz Manuel Alexandre Neto, Valmir D'Agostin e Valdecir Bittencourt Amaral. Formação da Frente Parlamentar em defesa das soluções para o trecho do Morro dos Cavalos, localizado na BR-101, no município de Palhoça, Santa Catarina. Conforme o anexo 4º do Regimento Interno, declaro constituída a Frente Parlamentar em defesa e solução do trecho do Morro dos Cavalos, a qual deverá ser instalada em 10 dias, após cumprimento do requerimento e pelo menos 3 adesões. Ressalto que já são considerados membros todos os que assinaram o requerimento nas condições de autores. Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados a esta presidência até o dia 6/11, próxima quinta-feira, através do memorando protocolado no sistema desta casa. Requerimento de número 774/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando se há planejamento para a realização de recapeamento asfáltico na rua Engenheiro Jorge Becker, situado no bairro Nossa Senhora da Salete. Em caso positivo, solicita-se a data prevista para o início das obras. Em caso negativo, requer que seja apresentado justificativa. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Juarez Jesus.
Presidente, já que meu colega Obadias Benones está desfalcado da voz, eu vou representá-lo aqui. Então, eu estava até conversando com o Obadias, na sexta-feira eu fui até essa rua, que é ali da nossa região, a Engenheiro Jorge Becker, e é uma situação complicada, uma rua, uma artéria ali, uma rua importante, né, vereador Toninho? E a gente recebe reclamações dos moradores, eles não sabem mais o que fazem ali, porque a Casan passou e fez toda aquela desordem, e eles estão aguardando que se faça algo, mas agora não sei o que acontece, não sei que cortaram, está um negócio lá, está um furdunço lá naquela rua. E aí a gente pede que a Prefeitura de Criciúma agora, logo que a Casan sair de lá, dê prioridade para aquela rua, porque aquela rua é realmente uma rua importantíssima da Próspera, importantíssima, faz ligação da Avenida Centenário até lá até o Posto Giga, então uma rua super movimentada. Então, qual é a prioridade? O que se enxerga por prioridade da região da Grande Próspera? Essa rua é uma rua que precisa ser prioridade. Então é isso que a gente pede. Parabéns, vereador Obadias, pelo requerimento. Com a palavra o vereador Toninho da Embralite, líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, parabéns, Obadias, pelo requerimento. E essa rua aí, há uns meses atrás, eu estive procurando o Cláudio, que é da Secretaria de Obra, e realmente ali na Próspera, como eles fizeram toda aquela parte ali do bairro Brasília, bairro Argentina, Bittencourt, e agora estão no centro da Grande Próspera ali, fazendo também a Rua Paraná, como já fez, a Rua Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, agora vai para a Rua Rio de Janeiro, a partir da semana que vem, indo para aquele lado. Só que essa rua aí, ela vai ser contemplada a partir de janeiro. Isso já está na programação, inclusive, não só aquela rua, mas a rua também lá, passa uma rua lá em cima também do Bairro Branco, que tem lá, que não me vem o nome agora no momento, e as demais ruas ali, que também são próximas ali a essa rua Jorge Becker, que é onde passa ônibus, passa tudo, realmente é uma rua que precisa de uma atenção especial. Meus parabéns pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 775/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações referente ao atendimento psiquiátrico infantil oferecido na rede pública de saúde no município de Criciúma. 1. Qual o tempo médio de espera para a realização da primeira consulta com o médico psiquiatra infantil? 2. Qual é o tempo médio de retorno para acompanhamento após a consulta inicial? 3. Quantas crianças e adolescentes encontram-se atualmente na fila de espera por atendimento psiquiátrico? 4. Quantos profissionais médicos psiquiatras com especialização ou atuação voltada ao público infantil estão em exercício na rede municipal de saúde? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 776/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre como está sendo realizada a fiscalização e qual o cronograma atual de coleta de lixo no bairro Santa Luzia, com destaque para a rua Walter Morona, local retratado na foto anexo a este requerimento. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Marquinhos Machado. Presidente, seguindo a orientação de Vossa Excelência, prometo que serei bem breve. Eu só quero compartilhar com os colegas em plenário a foto que a equipe enviou. Isso ali é no bairro Santa Luzia, na rua Walter Morona. E eu visitei em loco os moradores e a resposta deles é a seguinte, vereador Aldinei, vereador líder do governo. Aquilo ali se cria um depósito, vai se jogando ali e daqui a pouco a comunidade, desculpe a expressão, os colegas, e aí a falta de decoro. As pessoas se enchem o saco, literalmente, vão lá e botam fogo para dar jeito no lixo. Então, por isso, esse meu questionamento ao Executivo, para entender o que está acontecendo
lá na região da Grande Santa Luzia, na rua Walter Morona. Isso é inadmissível. Nós estamos falando de Criciúma, cidade altamente desenvolvida, a maior entre duas capitais, aquela história toda que todos nós conhecemos. Daí é o senhor que fala daí, né? O senhor tem a coragem, vai lá e diga, né? Eu é que não vou dizer, o senhor é o líder do governo. Mas isso é necessário, a atenção do Poder Legislativo e do Poder Executivo para entender o que está acontecendo nessa região, né? Lhe dou uma parte, claro. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade, né? Não, vereador Marcos, acho que é pertinente o requerimento de Vossa Excelência, porque, primeiro que, de fato, é um absurdo a gente ver esse acúmulo, né, de lixo, e aí, me desculpem o cidadão de bem, mas o cidadão que faz uma coisa dessa aí é um porcalhão. Por isso, eu estava semana passada ouvindo a programação de rádio, não me recordo agora qual a rádio falando, mas a diretoria de meio ambiente, ele está e junto com a diretoria do FUNSAB, ele está num processo de aquisição, se eu estou me enganando, não me lembro agora de quantas câmeras, para justamente instalar câmeras para monitoramento nesses locais aonde a pessoa acaba descartando o lixo de forma inadequada, justamente para punir aqueles que fazem esse tipo de coisa. Então, vale ressaltar isso. A diretoria de meio ambiente, junto com o FUNSAB, estão se organizando para isso, para instalar câmeras nesses locais. Inclusive, sugiro a Vossa Excelência, se assim Vossa Excelência entender e o plenário entender, colocar nesse requerimento essa possibilidade, né, de que seja instalada uma câmera ali naquele local para identificar as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Pergunto à assessoria da mesa depois, em questão de ordem, a gente insere isso, né? Obrigado pela parte, vereador. Com certeza, desrespeito tanto com os demais moradores daquela região, um pouquinho de consciência também faz bem. Mas a gente vem, alguns anos, já pedindo também para que o governo crie algum sistema de mecanismo que também ofereça algum local, que seja através de contêiner, que seja um espaço que a população tem esse lugar para colocar também esses materiais. A gente vem pedindo, às vezes, nós temos um ponto lá no ecoponto. Muitas pessoas não têm um veículo, não têm condições de ir até lá. Então, que a gente sugere que o município crie alguns espaços, não só na região da Santa Luzia, mas sim em todas as nossas macro-regiões da nossa cidade, que possamos estar oferecendo hoje contêiner. A gente sabe que é muito prático, então acho que facilita até pela coleta do lixo. Eu acho que seria uma oportunidade muito interessante para o município. Em algumas reuniões a gente já levou essa ideia para o governo, e eu acho que nada mais justo que no momento desse que a gente vê a falta de um pouco de educação também da população, mas que o município também possa oferecer condições onde eles possam também estar levando esses materiais. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Marquis Machado. Presidente, acolhendo a sugestão do colega vereador Aldinei Potelec, incluir no requerimento 776 a possibilidade de colocar câmeras naquele local e em outros que tenham esse problema de entulho de lixo, para questionar isso ao Poder Executivo. Em votação, isso não. Então, colocaremos em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O pedido de inclusão, alteração do texto foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 7. Só um minutinho. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 777/2025, autor Marcos Soares Machado, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para readequação do meio-fio e demais melhorias complementares na rua José de Pata, Centro, tendo como referência o trecho em frente à Escola Anjo da Guarda. Caso exista o referido projeto, solicita-se informar o cronograma e o prazo previsto para execução. Se é inexistente, requer-se justificativa técnica pela não realização da adequação até o momento. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Marquis Machado.
Presidente, subo mais uma vez. O objeto desse requerimento, que é em frente à Escola Anjo da Guarda, ele já foi objeto de requerimentos, salvo engano, do vereador Nicola Martins, salvo engano, do vereador Juarez de Jesus, e talvez eu peque no sentido de esquecer algum outro colega vereador que já falou sobre isso aqui. Nós fizemos ali, atendendo o pedido de algumas pessoas que trabalham na Escola Anjo da Guarda, a questão da lombada em frente à escola, que dificulta a travessia, e a resposta era sempre que não dava, por conta do meio-fio ou alguma coisa no asfalto. Agora recaparam lá, vereador Daniel. Ficou bonito, beleza. Só que esse recapeamento estragou o meio-fio. E agora a justificativa é que não dá para fazer a travessia elevada ali por conta do que não tem o meio-fio de um lado para o outro. Alguma coisa nesse sentido. Mas só que daí o recapeamento que acabou dificultando isso. Então agora a gente pede o quê? O nivelamento desse meio-fio para tentar fazer uma travessia adequada naquele local, antes que aconteça algum acidente. É uma escola, é infantil, são mães, pais, crianças atravessando aquela rua. Às vezes a gente pensa, meu Deus, está pedindo uma lombada, mas, pô, é necessário, é importante, sabe? Vereador Nicolas, o senhor quer uma parte ou eu posso finalizar? Não, já ia finalizar. Dou uma parte a Vossa Excelência, por isso que eu perguntei. Vereador, obrigado, vereador Marcos Machado. Ali, eu moro a uma quadra, o vereador Obadias mora na mesma quadra, e eu digo uma coisa para o senhor. A mesma coisa que acontece na Pedro Rodrigues e com a Arthur Souza, naquela esquina daquela escolinha, daqui a pouco vai ter um acidente ali com morte, e eu já disse que não é acidente, é assassinato, é homicídio, o mesmo daqui a pouco pode acontecer ali na José de Pata, por conta dessa falta de lombada, ou de uma faixa elevada, ou de algo que faça reduzir a velocidade. Algo precisa ser feito ali. Que bom que o senhor está fazendo esse requerimento também. Parabéns. Obrigado, vereador Nicola. Obrigado aos colegas. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 778/2025, autor Obadias Benoni da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações considerando a situação de insegurança, furtos e vulnerabilidade social enfrentada pelos moradores do bairro Pinheirinho. 1. O município de Criciúma possui algum estudo técnico, diagnóstico, situação ou levantamento estatístico referente aos problemas sociais de segurança pública e de vulnerabilidade no bairro Pinheirinho? Em caso afirmativo, solicito o envio da íntegra do documento. 2. Há plano de ação, cronograma ou programa intersessorial em andamento ou em elaboração voltada à redução da criminalidade no uso de droga e da presença de pessoas em situação de rua no bairro? 3. Quais ações foram executadas e quais estão planejadas nos últimos anos? 4. Considerando os anos de debate público sobre o tema, há previsão de criação ou atualização de um plano técnico detalhado com metas e indicadores mensuráveis para enfrentamento da situação do bairro? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, vou precisar falar nesse tom para tentar concluir, mas é muito breve. Haja visto, deixa eu lhe cumprimentar a mesa, os nobres vereadores, haja visto que nós discutimos muito essa pauta na semana passada, todos os vereadores debateram esse mesmo assunto, todos, acho que até o líder do governo se levantou, falando. E todos nós concordamos, é unânime aqui, que essa casa luta, vereador Miri, o senhor também tem levantado essa bandeira, como presidente da Frente Parlamentar, luta pelo bairro Pinheirinho. Não é um, não é dois, não é A, nem é B. É essa casa que tem lutado por isso. Eu fiz esse requerimento porque gerou muita repercussão logo após o requerimento que nós debatemos na semana passada, solicitando o aumento do policiamento militar naquela região. Todavia, eu estou pedindo
até para ajudar a frente parlamentar. Se houver algum tipo de documento que venha já para essa casa e a gente consiga unir. Eu tenho falado nas minhas entrevistas e para as pessoas da comunidade do Pinheirinho que a gente poderia, o vereador Marcos, que gosta muito e trabalha com esses movimentos de comissão, que é importante, se você não unir, não se unir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos pegar Poder Executivo, essa casa, que está trabalhando muito, Judiciário, Ministério Público, representante da associação, e vamos montar uma comissão para que juntos, gente, não é puxando para lá, não é puxando para cá, não é marketing político, é uma solução efetiva. Efetiva. Eu até sugiro, senhor presidente, que essa mesa diretora, eu sei que talvez não tenha data para esse ano, mas que a gente traga talvez para uma audiência pública, para uma conversa a mais em relação àquela situação, ou a própria frente parlamentar que o vereador Miri preside, alguma coisa mais efetiva para que a gente possa chegar a uma solução rápida para ontem. A discussão é para ontem, não é para hoje. E às vezes a gente está falando aqui, qualquer um pode ter uma opinião contrária à minha, um outro posicionamento. Eu estou levantando a pauta do Pinheirinho novamente, porque além de ter votos lá, eu estou frequentemente lá, como todo mundo está lá. Na verdade, o Pinheirinho é caminho da roça de todos nós. Quando queremos cortar a cidade, a gente passa por ali. Então, voltarei. O próximo requerimento, que vai falar sobre a internação compulsória, senhor presidente, tem tudo a ver com isso aqui também. Tem tudo a ver. A gente está tentando encontrar provocar o Poder Executivo a trazer respostas concretas para a gente, para que em cima dessas respostas concretas a gente possa auxiliar. Não é questão de oposição, porque eu estou colocando esse requerimento para... Não, não é isso. É nós provocarmos ainda mais o debate. Não podemos cair no esquecimento. Era isso, senhor presidente. Queria poder falar com mais eloquência, mas estou um pouco debilitado da voz, mas acredito que eu fui um pouco claro na minha colocação. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Presidente, mais uma vez, esse assunto da questão da segurança, da questão dos moradores de rua, permeia as discussões dessa casa, especialmente daquela região ali do Grande Pinheirinho. E aí, senhor presidente, a gente precisa, eu concordo plenamente com o vereador Obadias, e parabenizo Vossa Excelência, vereador, pelo requerimento, e concordo plenamente que nós precisamos ter uma união de esforços com todas as instituições, lideranças, pessoas, para darmos uma resposta ao Grande Pinheirinho com relação a essa questão dos moradores de rua. Vale lembrar que o Grande Pinheirinho sofre muito por conta dessa questão dos moradores de rua, até por uma questão propícia, digamos assim, porque ali nós temos, naquela região, a Casa de Passagem, nós temos naquela região o Centro Pop, e ainda nós temos a região dos Trilhos, do qual eu tenho, quando tenho falado, tenho procurado falar de maneira com muita responsabilidade. A região dos Trilhos, a grande maioria, 99% das famílias que moram na região dos Trilhos são famílias de bem, são famílias de pessoas trabalhadoras, mas nós temos um problema crônico, que é a questão do tráfico de drogas. A gente precisa falar disso. E olha o que eu estou falando aqui, vereadoras, a gente sabe que quando mexe, quando toca nesse assunto, muitas vezes o vereador e a liderança e quem quer que seja que toca nesse assunto pode estar colocando a sua vida em risco. Mas a gente tem que falar disso. Não adianta a gente vir aqui querer, tem que fazer internação involuntária. Tem que fazer. Tem que fazer internação voluntária. Tem que fazer. Tem que tirar as famílias do trilho. Temos que dar uma solução para isso. Mas se nós não irmos para o enfrentamento com relação ao tráfico de drogas,
Muitos daqueles moradores de rua, na sua grande maioria, são dependentes químicos. E eles estão ali por causa do quê? Primeiro, porque encontra guarida no Centro Pop, encontra guarida na casa de passagem, e depois vai ali e frequenta aquela região dos trilhos para comprar entorpecente. Então a gente precisa ser franco aqui, a gente precisa falar a verdade, a gente precisa ser realista. E aí, quando a gente entra para esse assunto do tráfico de drogas, a gente sabe que há uma necessidade urgente da força de segurança, das forças de segurança como um todo, trabalharem nesse sentido. Junto com a frente parlamentar do bairro Pinheirinho, que daí está pensando num todo, não está pensando única e exclusivamente na questão dos trilhos, junto com esta casa, junto com o Ministério Público, junto com promotoria, porque senão, se nós não fizermos isso, vereador Marcos Machado, a gente vai estar só enxugando gelo. O discurso para nós aqui, vereadores, o discurso político é muito bonito, mas lá na prática tem que surtir efeito. E só vai surtir efeito se a gente enfrentar as nossas realidades. E uma das realidades é Centro Pop naquela região, que eu já falei aqui outra vez. Casa de passagem naquela região. E eu sei que está dentro da política do SUAS. E tem a questão da segurança com relação ao tráfico de drogas, que daí, quando a gente fala de tráfico de drogas, não são só os moradores de rua, não são só os dependentes químicos que estão ali na região, tem gente com carrão, com BMW, que sustenta lá também, que vai lá, que entra naquela região, que adquire o seu entorpecente e sai fora. Então é importante falar sobre isso e dizer que se nós não fizermos, volto a repetir, concordo com o vereador Obadias, tem que se haver uma união de esforços para que a gente possa, de alguma forma, tentar trazer uma solução. Se vai ser rápido, queria que fosse rápido. A gente sabe que muitas vezes não é na velocidade que a gente gostaria, mas que fique sabido que esta casa semanalmente tem discutido essa situação e tem levantado essa situação dos moradores de rua na região, não só na cidade de Criciúma, mas especialmente na região do Grande Pinheirinho. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Neri Xavier. Boa noite, presidente. Vou ser breve, mas realmente, que foi colocado aqui nessa noite, nós temos que tomar uma atitude. Governo, todas as forças, porque realmente é líder do governo. As coisas pioram. E a gente sabe que não adianta nós botar pano, né? Vir para cá e querer... Eu confesso que é muito preocupante para nós vereadores, principalmente para nós que moramos naquela região, para mim, para o Amaral, que moramos ali, mas nós temos que falar a realidade. Nós temos que ir para cá. Eu acho que não é momento de... Agora é momento de baixar as bandeiras, já baixamos, né? E eu estou ficando cada vez melhor, Obadias, porque eu estou vendo que essa Câmara de Vereadores, ela está tomando as pautas, dores da cidade. Eu acho que esse é o nosso papel, Marquinhos. Esse é o nosso papel, de defender o nosso povo do bem. E a gente sabe que eu que passo todos os dias para lá e para cá, para lá e para cá, todos os dias as coisas vêm piorando naquela situação. Então, eu acho que nós temos que tomar uma atitude, porque antes que aconteça coisa pior e depois que aconteça coisa pior, não adianta. É que nem o Morro dos Cavalos. Tem que acontecer para depois nós ir tomar atitude. Uma palavra assim, vereador, pode falar. Obrigado pela parte, meu nobre colega, amigo do peito, amigo do coração, Neri Xavier. Na fala do vereador Aldinei Potelec, muito bem esclarecida, quando eu coloco essa comissão, vereador Miri D'Agostin, que é o presidente da frente parlamentar, que está tratando sobre o assunto, eu até sugiro que a gente faça pela frente ou faça pela mesa, mas vamos fazer unindo essas instituições e adicionando a Polícia Militar, a Polícia Civil, as nossas frentes de segurança,
para tratar sobre o assunto, porque existe um assunto delicado que o vereador Potelec colocou aqui, vereador Neri, que é exatamente sobre as drogas. Sim. Existe a internação, mas existe também o tráfico, alguém que sustenta tudo isso. Por isso que é importante as frentes de segurança tratar sobre essa situação também. Então é importante ter esse debate para a gente poder chegar a uma proposta de resolutiva para a Grande Pinheirinho. Obrigado, Neri, pela parte. É isso aí. Não é porque nós temos ali a nossa comissão, foi feliz aqui o vereador Aldinei Potelec, também a Almiri, que faz parte da comissão, mas eu acho que essa causa é nossa, dos vereadores, é de todo esse grupo que está aqui, porque todo esse grupo que está aqui levaram o voto do Pinheirinho. Tenho certeza que as urnas que foram abertas lá no Pinheirinho, eu duvido se cada um não levou voto lá. Então essa causa é nossa, Juarez. Nós temos que realmente abraçar essa causa do Pinheirinho, como não só o Pinheirinho, mas toda a cidade de Criciúma, e tomar uma decisão antes que seja tarde. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 779/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo que seja encaminhado as seguintes informações e documentos relativos ao Programa de Internação Involuntária de Dependentes Químicos. 1. Cópia da íntegra do contrato firmado com as clínicas conveniadas para atendimento no âmbito do referido programa, incluindo a identificação das instituições contratadas em atendimento que preceitam o artigo 2º da Lei Municipal número 8.813, de 6 de agosto de 2025. 2. Valores mensais ou anuais repassados a cada clínica conveniada, com a devida discriminação da forma de pagamento. 3. Número de pacientes internados durante o ano de 2025, com indicação da média mensal de internações, preservando a identidade e os nomes dos usuários conforme a legislação vigente. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Presidente, queria aproveitar esse requerimento aqui do vereador Obadias, até para passar a informação que a secretária Dude me passou, quando eu perguntei para ela sobre as internações voluntárias, até porque passou nessa casa um projeto que se tornou polêmico, que nós precisávamos aprovar de forma urgentíssima. E aí eu perguntei para a secretária quantas internações que o município tinha feito. Ela me passou o seguinte: involuntária ainda não precisou, porque tem se tornado voluntárias. Estão com 150 pessoas em tratamentos, porém teve algumas altas, e que ninguém está desassistido, tanto os que estão nas ruas, quanto os que são encaminhados por famílias. Então está aí. Existe essa possibilidade. Quem souber de informação de quem está precisando, manda para a Secretaria de Assistência Social, conforme a fala aqui da nossa secretária, não tem ninguém desassistido. E só para finalizar, presidente, o nosso presidente da República, ele diz que o traficante é vítima dos usuários de droga. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 780 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando informações referente ao atendimento oncológico realizado pelo UNACOM, Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia do município de Criciúma. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Daniel Formentim. Senhor presidente, subo aqui nessa tribuna com muita responsabilidade, senhor presidente, como é nítido do PSD. Por quê? Esse requerimento que eu faço, senhor presidente, é para entender o serviço do UNACOM, que é a Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia.
E o requerimento, senhor presidente, tem 7 pontos, vereador Marquinhos. E esse requerimento surgiu da necessidade que o nosso gabinete ele viu das pessoas nos ligando e nos procurando. Por quê? A reclamação, senhor presidente, não é com a equipe técnica, até porque os médicos, as enfermeiras, os profissionais que ali trabalham são muito dedicados. É na demora do atendimento. E a gente sabe, senhor presidente, que o câncer é uma doença que destrói o indivíduo, aflige a família, e muito bem citado pelo vereador Marcos Machado, não espera. A cada minuto, senhor presidente, a cada dia de espera para fazer a consulta ou o tratamento adequado, é um dia que pode ser decisivo na vida do paciente. Então, senhor presidente, o meu requerimento é nesse sentido, é de entender os motivos na demora, de saber, senhor presidente, qual a quantidade de pacientes que atualmente são assistidos pelo serviço. Vereador Daniel, parabéns pelo requerimento, e eu tenho recebido muito, mas muita pessoa também me procurando, porque antigamente o paciente no NACOM, ele tinha um prazo. Quando ele dava entrada no NACOM, ele tinha 30 dias para fazer a regularização. Para minha surpresa, está levando até 62 dias para retornar, e é lei. Eu não sei o que está acontecendo, já estive ali. As meninas me explicaram que quem faz a regulação é o Estado, então a gente fica de mão atada. E quem sai com um diagnóstico lá do hospital ou de um médico de carcinoma, não pode esperar, de forma alguma. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Eu sempre elogiava o NACOM porque o paciente chegava lá, pegava o laudo de carcinoma, que é o câncer, né? E ele já era, não levava 15, 20 dias, o NACOM já estava chamando o paciente para fazer as devidas encaminhamentos. E agora já peguei caso de 62 dias aguardando um retorno no NACOM. E é por esse motivo, senhor presidente, que todos os vereadores recebem aqui, é para entender o serviço. E a minha preocupação, senhor presidente, é com os protocolos que são aplicados para dizer o que é prioridade, o que é urgência, e mais ainda, no atendimento às crianças e adolescentes com câncer. Então, esse requerimento, em primeiro sentido, é de chamar a atenção do governo do Estado e do prestador de serviço. Em segundo momento, de entender a demanda, os valores que são utilizados, os protocolos, e se existe a possibilidade, vereadora Goretti, de ampliação do serviço. Então, senhor presidente, fica aqui meu requerimento, e eu tenho a certeza que o governo do Estado vai dar uma atenção, e a gente precisa dessa mobilização em prol da saúde. Sim, cedo. Primeiramente, parabenizar o vereador Daniel pelo requerimento. E eu também compactuo com a fala da vereadora Goretti, quando ela fala que a ANACOM sempre foi elogiada, porque sempre, eu mesmo tive a situação com a minha sogra, foi muito rápido o atendimento, e recebo diversos elogios. E eu ainda não recebi pessoas que falaram, porque 60 dias, 50 dias, eu ainda não recebi. Mas se realmente isso está acontecendo, precisa sim tomar conhecimento dessa situação, porque quem recebe um diagnóstico desse não consegue esperar 60 dias. Parabéns. É verdade. Senhor presidente, encerro as minhas palavras e faço esse requerimento, me marca muito, porque há 2 anos atrás eu perdi um primo e o meu pai de câncer. Então, o câncer ele não pode esperar. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorado. Graças a Deus, não é o que vocês pensam, não. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para deixar avisado que, a partir de hoje, fica aberto o prazo para a apresentação de emendas ao PL 81 da Lei Orçamentária Anual. Atendido, vereador. Muito obrigado.
Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, atendendo o regimento interno, foram feitos 2 memorandos, o 811 de minha autoria, solicitando a minha retirada da Comissão de Constituição e Justiça, e, por acordo, o memorando 812 do vereador Obadias Benoni, solicitando ingresso na representação do PL dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Sai o vereador Nicola e entra o vereador Obadias Benoni na CCJ. Colocaremos em votação. Vereadores favoráveis pela substituição do vereador Obadias pelo vereador Nicola na comissão. Não, contrário. A substituição do vereador Nicola pelo vereador Obadias na Comissão de Constituição e Justiça. Favoráveis permanência da comissão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo, PE 84/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para organizações e sociedade civil, associações, a Associação Criciúma de Handebol Feminino, desenvolvida credencial no âmbito municipal, para despesas e custeio e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Saúde, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. O projeto foi incluso na ordem do dia, conforme deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vamos encerrar. Votação encerrada. Não, desculpa. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. E única discussão. O presidente não vota, mas a confirmação do quórum é importante, né? Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 085/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão e subvenção social para organizações e sociedade civil, a Associação Beneficente Semente para o Futuro, devidamente credenciada no âmbito municipal, para despesas de custeio e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obras, Saúde, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. O projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PL 86/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre concessões de subvenção social para organizações da sociedade civil, Associação Desportiva de Handebol de Criciúma, devidamente credenciado no âmbito municipal para despesas de custeio e da outras providências. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obras, Saúde, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo, PE 087, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial, adicionando o crédito adicional suplementar no valor de 60.778.000 ao orçamento do município do exercício 2025 por conta da transposição e dotação e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obras, Saúde, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. O projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação encerrada. Quer dizer, desculpa, liberada. Já deu, né? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 119/2025, de autoria do vereador Aldinei Potelec, que institui o cadastro municipal de população em situação de rua do município de Criciúma, da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação de plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei, como vossas excelências puderam apreciá-los na comissão, ele trata justamente da criação de um cadastro municipal de pessoas em situação de rua. É mais uma ferramenta para auxiliar o município a trabalhar políticas públicas e ações voltadas justamente para tentar resolver essa questão das pessoas em situação de rua. Nós falamos aqui toda semana, essa casa discute o problema da questão dos moradores de rua, especialmente lá na Grande Pinheirinho. Esse cadastro municipal vai auxiliar o município, primeiro, a entender o histórico de quem é essa pessoa em situação de rua. Qual é o histórico dela? Ela é de Criciúma? Ela é de fora? Ela é usuária de drogas? Por que ela está na rua? Ela está na rua por opção própria? Ela está na rua porque por conta de situações que aconteceram na vida dela? Então, esse cadastro tem justamente esse objetivo: entender qual é a condição e a situação da pessoa que está em situação de rua, se ela é uma pessoa dependente de química, se ela tem família aqui na cidade ou ela é uma pessoa de fora, para que, então, em cima dessas informações, a prefeitura possa executar as políticas públicas. Nós precisamos lembrar, e aqui nós falamos já nessa tribuna, muito se fala da questão do roubo de fios, muito se fala da questão dos pedintes nos semáforos. Esse cadastro vai auxiliar, inclusive, na identificação dessas pessoas. Porque aquela pessoa, né, que se negar a fazer o cadastro, opa, espera aí, alguma coisa tem de errado. Vamos saber o porquê que ela não quer fazer o cadastro. Ora, se ela vai utilizar o Centro Pop, se ela vai utilizar a casa de passagem, se ela vai estar na rua, por que ela não quer fazer o cadastro dela? Então, isso já é um sinal de alerta para que a prefeitura possa ficar atenta
a essas pessoas nessa condição. Uma outra coisa, eu quero lembrar os colegas vereadores, ainda no governo do prefeito Salvaro, nós tínhamos muitas pessoas que estavam ali nos semáforos fazendo os chamados artistas de rua, que estavam ali fazendo malabares, e que foi instituído naquela ocasião um cadastro municipal que era feito na Fundação Cultural, aonde a pessoa esse artista de rua que queria ir lá no semáforo fazer a sua apresentação artística, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá na Fundação Cultural, não sei se o vereador Toninho da Embralite lembra disso, ele tinha que ir lá na Fundação Cultural fazer um cadastro, ele recebia um kit, inclusive tipo um daqueles coletes com faixa reflexiva, para que ele pudesse estar naquele local, né, fazendo a sua apresentação artística, os seus malabares e tudo mais. E que, com o passar do tempo, aquilo, né, hoje, a gente não vê mais essas pessoas ali. Muito poucas são as pessoas que estão ali. Então, o mesmo serve para esse cadastro das pessoas em situação de rua. Eu acredito que, como eu falei, é mais uma ferramenta para ajudar o município de Criciúma a tratar dessa situação com muita responsabilidade. Por isso, eu peço aos colegas vereadores a aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 129/2025, de autoria do vereador Nicola Martins, que institui o Programa Permanente de Educação contra Antissemitismo e intolerância religiosa e demais formas de discriminação na escola, na rede municipal de ensino e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, educação, saúde e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. O projeto foi incluso na ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLCEXZ 013/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a lei complementar 53 de 16 de julho de 2007, dispondo sobre a reestruturação do Conselho do Criciúma Prev, promovendo a criação do Comitê de Investimento da Autarquia, nos termos da Lei Federal 9.717 de 1998 e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obra, Saúde, Fiscalização e Educação opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação ao plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 21/10/2025. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada.
projeto foi aprovado por unanimidade. Vereadores, antes do encerramento desta sessão, lembrando, convocando a todos os vereadores e ao público que nos assiste para amanhã, no Salão da Igreja Nossa Senhora da Salete, no bairro Próximo, para a nossa sessão itinerante às 19 horas. Provavelmente esta última sessão aqui em plenário do nosso colega vereador Nicola Martins. Desejo, nesse plenário, eu acredito que sim, vereador. Desejo sucesso, sorte, que Deus te ilumine e dê sabedoria nas decisões, muito importante. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima em caráter itinerante, no dia 28 de outubro, terça-feira, às 19 horas, no bairro Próximo. Uma boa noite a todos e vamos em paz.